tudo bem com você? É um prazer poder estarmos dando início a mais um curso da Escola para o Treinamento para o Serviço Cristão da SERCRIs. Vamos estar estudando o curso intitulado História de Israel. O que é o curso História de Israel? Vamos estar estudando um pouco, como o título diz, da história do povo de Deus no Velho Testamento. Teremos aí 9 aulas aproximadamente, aonde vamos estar contando um pouco do relacionamento de Deus com os israelitas no Velho Testamento. Então, às vezes as pessoas têm dificuldade, né? Falam que é difícil estudar a história de Israel, é difícil estudar o Velho Testamento. Então, eu convido você a partir de hoje, junto, estarmos estudando um pouquinho da história do povo de Israel. E lógico, né? Hoje a nossa primeira aula, aquela aula introdutória, onde mais do que estar fazendo o curso em si, eu vou estar explicando um pouco de como vai funcionar as próximas lições, tendo uma visão, né, do curso que iremos estar trabalhando nas próximas aulas. Então, se você tem um pouco de dificuldade de compreender a história de Israel, se você tem um pouco de dificuldade de entender o que é judeu, o que é israelita, o que é hebreu. Às vezes você fala, puxa, eu vou ler o Velho Testamento e eu tenho dificuldade de entender o Velho Testamento. Então, esse é um curso que vai tentar te ajudar a entender um pouco melhor como aconteceu a história de Israel, desde o chamado de Abraão até os cativeiros assírio, babilônico, a volta dos cativeiros. Você entendendo um pouco da história de Israel, você consegue entender melhor o Velho Testamento. Então, às vezes a gente tem dificuldade, você abre no livro de 2 Reis e vai ler o livro de 2 Reis, às vezes você tem dificuldade de entendê-lo porque você não conhece a história do povo de Israel. Você não sabe aonde que o livro, né, se encaixa em toda a história de Israel. Então, espero que esse livro, que esse curso, né, venha te ajudar a entender um pouco melhor o Velho Testamento, entendendo um pouco a história de Israel. Antes de eu falar da história de Israel, deixa eu falar da palavra história, né? Heródoto nasceu, né, onde hoje é a Turquia, em Halikarnasso, quando 480 anos antes de Cristo, né, no 5º século antes de Cristo, e ele foi conhecido como o pai da história, né? Então, ele era um grego, né, que costumava a contar a história da Grécia de uma forma que as pessoas entendiam, assim, como o início, meio e fim, como poucos naquela época estavam falando, né, da história dos seus povos, das coisas que aconteciam ao seu redor. Por isso, Heródoto foi conhecido como o pai da história, né? E apesar de Heródoto ser reconhecido, né, pela humanidade como um dos primeiros historiadores a fazer essa forma de história, podemos dizer que os profetas do Velho Testamento são verdadeiramente historiadores, né? Eles conseguem, você lendo de Moisés a Malaquias, de Gênesis a Malaquias, você consegue entender toda a história do povo de Israel. Então, todo o Velho Testamento nos revela como foi a história do povo em que Deus chamou para fazer uma aliança com esse povo, e desse povo trouxe o Messias, preparou esse povo para a chegada do Salvador do mundo. Quando falamos de história, muitas vezes nós dividimos a história da humanidade em períodos. A história da humanidade é dividida em vários períodos, né? Se você já fez um curso de história, você sabe disso melhor do que eu, que nós temos a maneira de contar a nossa história muitas vezes é dividido, por exemplo, o período da pré-história, que começou antes da escrita, né?
período da Idade Antiga, mais ou menos 4 mil anos antes de Cristo, até a queda de Roma, né, 476. E abrindo um parênteses aqui, então toda a história de Israel está dentro do período da Idade Antiga, que começa 2.000 anos antes de Cristo, com o chamado de Abraão, e vai até a chegada de Jesus, né, no ano zero, né, quando o nascimento de Jesus. Então, esses 2.000 anos antes de Cristo, que conta a história de Israel, está todo dentro do período da Idade Antiga. Depois vem a Idade Média, né, da queda de Roma até a queda de Constantinopla. Depois vem o período da Idade Moderna, né, da queda de Constantinopla até a queda de Bastilha, né, sempre é uma queda significante de alguma cidade, de alguma civilização para a nossa humanidade, até chegarmos, né, no que podemos chamar nos tempos atuais de período pós-moderno. Né? Como eu já disse, perdoe-me os historiadores se já tem um período mais recente do que o pós-moderno, né? Mas eu entendo que o último período que estamos vivendo é o pós-moderno, que começou com a queda do Muro de Berlim, né? Com a unificação da Alemanha até os tempos atuais. Da mesma forma que dividimos a humanidade em períodos da história, né, podemos dividir a história de Israel também em períodos da história. E como eu disse, a história de Israel, dentro da história da humanidade, está totalmente na época da Idade Antiga. E eu queria chamar a sua atenção, estudando a história de Israel, porque a gente está falando de um povo que viveu 4.000 anos atrás, até 2.000 anos atrás. Eu não vou estudar a história de Israel nos dias de hoje. Eu não vou estudar a história de Israel na atual Palestina. Nós vamos estar estudando a história de Israel no Velho Testamento. Então, nós precisamos tomar o cuidado de não ver a história de Israel com os olhos modernos. Ou seja, a cultura, a sociedade, os costumes daquela época eram extremamente diferentes da nossa cultura, do nosso dia a dia. Até porque nós, aqui no Brasil, somos ocidentais, enquanto aquele povo era oriental. Pensando assim, um mundo dividido entre leste e oeste, ou oriente e ocidente. Então, só essa divisão de oriente e ocidente muda muita coisa culturalmente, os costumes, as tradições são muito diferentes. Então, eu estou falando isso porque às vezes temos dificuldade de entender um texto da Bíblia, porque nós olhamos para o texto como se ele tivesse acontecido semana passada, né? Na nossa cultura, na nossa política, no nosso mundo, e sendo que esse texto aconteceu há 4.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás, numa cultura totalmente diferente da nossa, num mundo totalmente diferente do nosso. Então, precisamos tomar esse cuidado quando estudamos a história de Israel. E como eu estava dizendo, a história de Israel pode ser dividida em períodos. Então, podemos começar no período pré-diluviano, onde podemos pensar na criação do mundo, depois no período pós-diluviano, onde depois do dilúvio com Noé, o mundo tem um recomeço com Cã, Sem e Jafé, os 3 filhos de Noé. Depois nós temos o período patriarcal, onde vemos o chamado de Abraão, depois Isaac, Jacó, e aí surgem os 12 filhos de Jacó. Deus muda o nome de Jacó para Israel, e surgem as 12 tribos de Israel. Então, principalmente a partir do período patriarcal, né, vamos estar estudando com bastante calma nesse curso História de Israel, os demais períodos, período da escravidão no Egito, período da peregrinação no deserto antes de conquistarem a terra prometida, Canaã, período da conquista, período dos juízes, que é um período entre a conquista da terra de Canaã e até o início da monarquia,
Depois podemos ver que o povo escolhe Saul como rei, e Saul, Davi e Salomão são reis num período que a gente chama de período do Reino Unido. Depois disso, o reino de Israel se divide em tribos do norte e tribos do sul. Então, reino dividido, até que as tribos do norte são levadas como escravas, ou as tribos do norte são levadas como escravos para a Síria. Judá fica sozinha, até Judá também se afastar de Deus, e aí é levada como escrava, a tribo de Judá é levada como escrava para a Babilônia. E aí depois vem o período do pós-exílio, né, o retorno da escravidão babilônica para Jerusalém e a reconstrução de Jerusalém. E aí a gente termina com o livro de Malaquias. Então, puxa, bastante coisa, né? E a gente vai tentar ver um pouquinho de cada período dentro desse curso, né? Então é um curso bastante complexo, né? Com assim, um excesso de informações. Então, sinta-se à vontade para estar pausando a aula, você que está vendo essa aula gravada. Então, sinta-se à vontade para estar voltando a aula, lendo de novo. Eu não vou ter tempo de ler todas as passagens bíblicas, então leia as passagens com calma, né? Faça no seu tempo, da maneira que você consiga realmente aproveitar o máximo dessas lições, tá bom? Então, antes de, né, começarmos a estudar esses períodos, deixa eu falar mais um pouco de algumas coisas que também precisamos entender antes de começarmos a estudar os períodos da história de Israel. Queria falar um pouquinho sobre a arqueologia, né? Então, sempre que ouvimos falar sobre ciência, nós ouvimos que ciência é algo exato, né? Assim, não, eu não gosto de estudar religião porque não tem exatidão nenhuma em religião. Eu gosto de estudar ciência porque ciência é algo exato. Eu não concordo. Talvez você não concorde comigo, mas eu acho que ciência nem sempre é algo exato. Porque muitos casos na ciência, as pessoas definem algo hoje, afirmam algo hoje, baseado num pressuposto, num preconceito, em algo que foi definido, conceituado lá atrás, né? Por exemplo, a arqueologia não pode provar tudo o que ela diz, né? A arqueologia aponta evidências e conclusões, porém a gente pode encontrar arqueólogos se contradizendo em suas ideologias. Um arqueólogo pegando um material e falando, isso aqui foi escrito há 3.000 anos atrás. E outro arqueólogo falou, não, isso aqui foi escrito há 4.000 anos atrás. Esse osso aqui, de repente um paleontólogo vai falar, não, esse osso aqui tem 10 milhões de anos. E outro vai falar, não, calma, não tem tudo isso, tem 5 milhões de anos, tem 1 milhão de anos. Por quê? Porque as definições partem de algo que foi pré-estabelecido lá atrás, né? Então, nem sempre a arqueologia realmente é algo tão exato assim. Então, por isso que nós vemos muitos cientistas renomados tirando conclusões tão diferentes uns dos outros. Por isso que a gente vai ver algum cientista afirmando alguma coisa dentro da ciência totalmente diferente de um outro cientista que afirmou algo completamente diferente dentro da ciência. Eu estou falando tudo isso porque para estudar história de Israel, muitas vezes a gente vai falar um pouco do que a arqueologia já encontrou sobre assuntos que vamos estar trabalhando, mas nem sempre, né, a arqueologia vai estar confirmando o que a Bíblia diz. Na maioria dos casos, a gente vai encontrar muitas informações arqueológicas que estão em conformidade com a Bíblia. Porém, existem situações em que a arqueologia fala uma coisa e a Bíblia fala outra. Então, assim, eu convido a você, né, se você gosta desse assunto, a ler um pouco. Eu estou dando uma opção de leitura para esse curso, chama-se Arqueologia do Velho Testamento.
É um livro bastante antigo, né? Foi escrito em 1980 pela editora Batista Regular. É um livro do Mary Unger, onde ele vai falar o que podemos ver na arqueologia e comparado com a história de Israel. Então, é um livro extremamente interessante, tem mais de 20 capítulos aí, onde você vai estar vendo muitas informações arqueológicas sobre a história de Israel. Então, é uma dica de leitura para você, né, que gosta de se aprofundar no assunto, poder estar vendo arqueologicamente o que nós podemos ter no mundo da arqueologia sobre a história de Israel. Mais uma vez, me desculpa, talvez nós temos outras bibliografias mais atualizadas, mais modernas, né? Eu estou usando essa porque é uma que eu já li bastante e confio no que está sendo demonstrado, falado, e realmente, por mais que seja às vezes difícil a sua leitura, mas é uma leitura que nos ajuda a entender um pouco melhor a história de Israel à luz da arqueologia. Outra coisa que eu queria falar para você, que às vezes nos confunde, né, é porque, né, talvez isso não seja nenhuma novidade para você, mas para algumas pessoas talvez seja. O Velho Testamento foi escrito em hebraico, né? Então, o Velho Testamento não foi escrito em grego, como algumas pessoas pensam, ou muito menos em latim. O Velho Testamento foi escrito em hebraico. Então, quando nós lemos o Velho Testamento na nossa Bíblia, né, se você usa João Ferreira de Almeida, se você usa a nova versão internacional, NVI, Bíblia Viva, eu não sei qual é a versão que você usa, né, uma Bíblia católica, né, eu não sei qual versão você usa, mas independente da versão, ela é uma tradução de um Velho Testamento todo escrito em hebraico para o português. Então, assim, às vezes a nossa dificuldade de leitura é porque nós não estamos lendo uma carta na sua língua original. Você já experimentou traduzir uma poesia de uma outra língua para o português? Às vezes a gente traduz letras de músicas e nos decepcionamos, né? Ah, a melodia era tão linda e a letra fala isso aqui, né? Às vezes é decepcionante traduzir algumas coisas, né? Mas muitas vezes o problema não está com a nossa tradução, mas com o fato de ter dificuldade de entender na visão original. Então, às vezes, principalmente poesia, fica difícil de fazer sentido porque tem todo um contexto cultural da língua original. Por isso estou chamando a sua atenção de que às vezes encontramos dificuldades de entender o Velho Testamento porque os tradutores tiveram muita dificuldade em traduzir um texto do hebraico para o português. Ok? Próxima ideia sobre os textos bíblicos é que tem um grupo chamado maçoretas. Maçoretas são um grupo de judeus que fizeram a cópia das escrituras. Eles pegaram o texto hebraico antigo e fizeram um novo texto hebraico. E voltando aqui, você vê que, né, as letras hebraicas realmente não são fáceis, né? Para nós, pelo menos, para eles são. E o hebraico original era escrito sem as vogais, somente com consoantes. Então, os maçoretas escreveram os textos maçoréticos, que foi a reprodução dos textos hebraicos mais antigos para os mais recentes. E as melhores traduções que temos do Velho Testamento são as traduções feitas pelos maçoretas. Além dos textos maçoréticos, nós também temos o Pentateuco samaritano, né, que era escrito no alfabeto samaritano. Nós também temos, como por exemplo, né, podemos ver diferença de escritas hebraicas aí, né, de uma escritura assíria para uma escritura hebreia,
Nós podemos pensar que também existe a Septuaginta. Agora eu estou pensando no Velho Testamento, que foi traduzido mais ou menos no ano 200 para o grego. Quando a gente chega na época de Jesus, no Novo Testamento, o hebraico já não é uma língua falada tão bem assim. Na verdade, os próprios hebreus, os próprios judeus, não falam mais o hebraico, mas o aramaico. Mas a língua que se fala dentro do Império Romano no ano 200, 100 antes de Cristo, e mesmo com o Império Romano nos primeiros anos, é o grego. Então, foi feita uma tradução do Velho Testamento, que estava em hebraico, para o grego. Então, esse livro, ou essa tradução, essa versão, ficou conhecida como Septuaginta. Septuaginta vem de 70, porque a teoria é que 70 homens participaram nessa tradução do hebraico para o grego. Então, se você ouvir falar de Septuaginta nesse curso, eu estou falando da Bíblia que os cristãos usavam no primeiro século, que era o Velho Testamento escrito em grego. Já falei que o Velho Testamento originalmente foi escrito em hebraico, mas a gente tem ele também escrito em grego, que é a Septuaginta. Um problema que às vezes a gente tem, falando de história de Israel, é porque às vezes existem algumas contradições entre o que a gente está lendo na Bíblia com o que os arqueólogos encontram. Eu vou te dar um exemplo baseado no livro de Daniel. Por muitos anos, o livro de Daniel, no Velho Testamento, foi acusado de ser uma lenda. Principalmente, né, pelas profecias maravilhosas que o livro de Daniel tem a respeito do reino da Babilônia, o reino da Pérsia, o reino da Grécia, o reino romano, a sequência que Daniel fala que teriam os próximos reinos depois do reino babilônico que ele estava vivendo, mas eles vão pegar o capítulo 5 de Daniel, onde Daniel vai falar que o rei babilônico chamava-se Belsazar. E os arqueólogos procuraram o que eles puderam procurar sobre Belsazar e não acharam nada. Acharam que naquela época que Daniel falou, o rei chamava-se Nabônido ou Nabonido. E Belsazar nunca existiu, pois nunca descobriram nada sobre... não tinham ainda conseguido descobrir nada sobre Belsazar. Então, passaram-se muitos anos com muitos historiadores, muitos arqueólogos afirmando que o livro de Daniel era uma lenda, até porque Daniel não sabia nem, inventou um nome, não sabia nem que Nabonido era o rei da Babilônia, inventou esse tal de Belsazar aí. Só que um tempo depois, né, descobriram que Nabonido era casado, né, com a filha do rei Nabucodonosor, portanto assumiu o reinado, né, assumiu como rei da Babilônia, porém ele não gostava de ficar no palácio, não era algo que ele queria fazer, né, ter a função de rei, ser um monarca. Ele gostava de viajar, ele era arqueólogo, então ele gostava de sair para os países daquela época, para as nações, à procura de descobertos arqueológicos, né? Uma espécie de Indiana Jones da época. E todas as vezes que ele viajava, ele deixava Belsazar, né, neto de Nabucodonosor, no lugar dele como rei. E aí descobriram quem era então Belsazar. Muitos anos depois. Então, durante muito tempo ficaram afirmando que o Daniel era um livro falso, só até os arqueólogos descobrirem uma explicação que a Bíblia não se preocupou em dar. Daniel não se preocupou em explicar por que ele estava chamando Belsazar de rei e não Nabônido ou Nabonido. Por um lado, se você abrir em Daniel, capítulo 5, versículo 7, você vai ver algo incrível ali no livro de Daniel.
O rei Belsazar está extremamente preocupado com algo que acontece ali e Belsazar quer que alguém ajude ele a entender o que está acontecendo. Belsazar quer saber por que apareceu uma mão na parede, escrevendo na parede, né? E aí ninguém consegue traduzir ou explicar o que era aquilo. E em Daniel capítulo 5, versículo 7, a Bíblia fala o seguinte, convido você a abrir a sua Bíblia em Daniel capítulo 5, versículo 7. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos, e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Eu quero chamar a sua atenção para esse finalzinho, né, do versículo 7, Daniel 5, 7. Nabonido era o primeiro porque era o rei. Belsazar era o segundo em importância. E aí, por isso, Belsazar fala que aquele que revelasse para ele, para Belsazar, o que aquele acontecimento significava, seria o terceiro em importância no reino. Se ele fosse o rei titular, a pessoa que ele nomeasse seria o segundo em importância. Por que então ele não fala que seria o segundo, mas o terceiro? Ele repete isso também no versículo 16. No finalzinho do 16 ele fala: quem conseguir revelar o que está acontecendo será o terceiro em importância no governo. Então, por que Nabonido está falando que será o terceiro, ou Belsazar está falando que será o terceiro e não o segundo? Porque Nabonido era o primeiro, ele era o segundo. E o terceiro, Daniel, está mostrando algo que na época não fazia sentido, porque o rei Belsazar iria nomear alguém como terceiro e não segundo. E agora, com essa descoberta arqueológica, podemos falar, então é por isso, né? Então, eu estou dando um exemplo para você de como, às vezes, assim, no momento, você vai ler alguma coisa no Velho Testamento e não vai fazer sentido nenhum com o mundo arqueológico de hoje, com as descobertas que nós temos, mas te convido a confiar na Bíblia, que na hora certa, no momento certo, Deus vai mostrar através de algum descoberto arqueológico que o que a Bíblia está dizendo é verdadeiro. Uma última coisa que eu queria chamar a sua atenção é o que a gente chama na Bíblia de ano de não ascensão e ano de ascensão. Existem dois tipos de contagem. Contagem como que as tribos de Israel usavam para os seus reis e contagem que as tribos de Judá usavam para os seus reis. Então, por exemplo, nós estamos no ano de 2021. Se hoje você assumisse o trono de um reino, daqui um ano, você diria que você está no primeiro ou no segundo ano do seu reinado, né? Então, Judá e Israel usavam sistemas diferentes. Israel começava a contar o reinado desse rei no ano em que ele assumiu. Então, usando o exemplo que eu te dei, se você assume um reinado hoje, né, você vai, daqui a 4 meses, você está no seu primeiro ano de reinado, pensando como um israelita. Porém, Judá não contava o primeiro ano em que o rei assumiu, só depois de 365 dias, como eu acho que você está pensando. Então, nós podemos ter dois tipos de contagem na Bíblia. Uma contagem que diria que 5 anos depois, esse reino estaria no 5º ano.
né? Então, o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, o quarto ano, o quinto ano. Porém, na contagem de Judá, depois de 365 dias, aí ele estaria no primeiro ano. Depois, o que poderia ser já o segundo ano, aí eles contam como o primeiro ano. E depois, mais 365 dias, o segundo ano. E assim por diante. Então, pode acontecer de você ler um texto na Bíblia que está falando que está no quinto ano do rei, que aconteceu determinada coisa, e num outro texto da Bíblia vai estar falando que foi no quarto ano do rei. Por quê? Porque um escritor de um livro do Velho Testamento está usando o ano de não ascensão e outro está usando o ano de ascensão. Deixa eu te dar um exemplo para fazer sentido. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Reis, capítulo 25, versículo 8. 2 Reis, capítulo 25, versículo 8. Ali, o autor do livro de Reis vai falar no versículo 8. 2 Reis 25, 8. No sétimo dia do quinto mês do 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Neburazadã, comandante da guarda imperial, conselheiro do rei da Babilônia, foi a Jerusalém. Então você olha para 2 Reis, capítulo 25, versículo 8, está dizendo que foi no 19º ano do reinado de Nabucodonosor. Se você vai para o livro de Jeremias, bem mais para frente, livro de Jeremias, capítulo 52, versículo 29, ele vai estar contando essa mesma história quando o rei Nabucodonosor, né, colocou Neburazadã como comandante, e ele vai falar que isso aconteceu quando? Versículo 29, no 18º ano de Nabucodonosor. Você está vendo? 2 Reis, capítulo 25, versículo 8, falou que foi no 19º ano. Jeremias falou que foi no 18º. Então, afinal de contas, foi no 19º ou no 18º? Bom, o livro de Reis está usando o ano de não ascensão. Então, ele tem um ano a mais do que o ano de ascensão. Se você voltar para 2 Reis, você vai ver um outro exemplo desse. Ou já que você está em Jeremias 52, olha o versículo 8, versículo 28, o versículo anterior. Jeremias 52, 28. Este é o número dos que Neburazadã levou para o Egito, no 7º ano. Então ele vai falar que o Neburazadã, no 7º ano do reinado do rei Nabucodonosor, levou um grupo de judeus, né, os israelitas, né, no 7º ano. Se você voltar para 2 Reis, capítulo 24, você vai ver no versículo 12, na segunda parte do versículo 12, no 8º ano do rei da Babilônia, Nabucodonosor levou Joaquim como prisioneiro. Esse mesmo contexto aqui de 2 Reis, capítulo 24, versículo 12, é o contexto de Jeremias 52, versículo 28. De novo, a gente vê o livro de 2 Reis falando no 8º ano, enquanto Jeremias fala no 7º ano. Assim como o 2 Reis, capítulo 25, falou no 19º ano, e o capítulo 52 de Jeremias falou 18º. Isso é a diferença que, de repente, um historiador está usando a terminologia de não ascensão e de ascensão. Então, só estou falando isso para chamar a sua atenção de que, estudando os livros do Velho Testamento, a gente precisa entender que tem toda uma história por trás desses livros
E, às vezes, o que parece que é uma contradição na Bíblia, na verdade, não é. É só uma forma de interpretar uma determinada situação. Então, foi só uma ideia para que possamos começar a estudar o curso História de Israel. Então, convido você para que a partir da próxima lição possamos começar a estudar os períodos da história de Israel. Te vejo na próxima lição. Até a próxima lição, onde juntos vamos estar começando a estudar a história do povo de Israel. E que Deus te abençoe, para que realmente todos nós possamos conseguir juntos aprender um pouco mais daquilo que Deus tem para mim e para você. Valeu!